Eu, em agosto passado, recebi um convite de vocês aqui de Goiás para participar do TEDx Goiânia, o que foi fantástico para mim. Não sei se foi para quem assistiu ou para quem está vendo o vídeo ainda, mas para mim foi fantástico porque criou um processo de reflexão profunda na minha vida e que eu encaixotei lá em, sei lá quantos minutos, 9 minutos eu acho, e criei uma equação de vida que envolve pessoas muito importantes na minha vida, e que de uma forma até bem humorada foi muito legal, e criou desdobramentos depois. As variáveis se complicaram um pouco mais, para quem assistiu, as variáveis x da minha equação ficaram bem imponderáveis depois que elas viram o vídeo. E eu resolvi hoje tratar esse tema trazendo exatamente a mesma figura que eu fechei a apresentação, que é a figura das minhas filhas, que eu chamei na apresentação passada de F1 e F2, eram as variáveis F1 e F2, filha 1, filha 2 da minha equação. E eu resolvi hoje que eu vou aprofundar um pouco o conhecimento sobre F1. Tá? E essa é a ideia. Eu vou contar duas histórias inspiradas nessa variável, né? Que é uma jovem tão imponderável quanto sua mãe e vem crescendo ao longo do tempo. Eu vou contar duas histórias que ela é protagonista, né? A primeira delas é quando ela tinha basicamente 3/4 da idade que ela tem hoje, há 5 anos atrás, e que foi fantástico. A história é muito simples. Eu estava na sala da minha casa, trabalhando no computador no colo, notebook no colo, e de repente, à noite, subiu uma mensagem no MSN, do computador, e instantaneamente eu fiquei possesso. Tirei o computador do meu colo, coloquei na mesa do lado e fui direto para o quarto. Direto para o quarto. Sabe quando o pai vai direto para o quarto? Então foi desse jeito. Eu entrei no quarto sem pedir licença, virei para minha filha, que estava no computador, obviamente, e falei: filha, o que é isso? Ela me olhou assim: mas isso é o que, pai? Eu falei: minha filha, eu estou na sala, recebo uma mensagem sua pelo MSN perguntando que horas é o jantar. Ela falou: eu estou com fome. Eu falei: sim, mas por que você não vai falar comigo? Você está a 10 passos de mim. Ela falou: pai, não posso. Não posso, estou muito ocupado aqui porque eu estou conversando com os meus amigos. E a hora que eu olhei o computador dela, realmente, ela tinha umas 15 janelas abertas, ela estava conversando com um monte de gente, e eu já não sabia o que falar nessa hora, porque eu não sabia se eu ficava muito doido da vida, porque ela não foi falar comigo, ao mesmo tempo não sabia se eu ficaria muito feliz da vida, por eu ser uma daquelas janelas que está ali. E esse negócio me deixou, eu saí do quarto sem falar com ela, não sabia o que dizer, fiquei reflexivo. Na verdade, essa reflexão se estendeu durante uma semana inteira. E isso me traz uma coisa, assim, me trouxe, na verdade, esse momento, um processo altamente rico. Aliás, filhos, eu diria que filhos concentram uma excepcional oportunidade de aprendizagem, né? Talvez com uma diferença entre outros modelos de aprendizagem que é muito bom de fazer, né? Então, enfim, é super prazeroso. De toda forma, isso me trouxe uma aprendizagem enorme, e eu venho refletindo muito sobre esse episódio. O mundo de hoje é um mundo muito diferente do mundo que eu nasci, porque o mundo que eu nasci era um mundo totalmente previsível. Ele era um mundo muito industrializado, onde as coisas eram muito seriadas, muito sequenciais, muito parecidas. Você se defrontava com problemas muito parecidos todo dia, e era muito fácil de resolver essa equação.
Na verdade, você se especializava, você sentava numa escola, numa faculdade, você se especializava em algo e aquilo, ao longo do tempo, quase que resolvia todos os problemas que você se defrontava. O mundo da minha filha, ele é muito diferente desse mundo que eu conheço. Porque ele é um mundo onde você se defronta com coisas novas todo dia e os problemas que você encontra não são recorrentes na maioria das vezes, são problemas novos todo dia. E nesse cenário, o que ela estava fazendo aquele dia era extremamente importante para ela. Porque quando você tem um cenário estável, com problemas recorrentes todo dia como o meu, quase que todo o seu conhecimento resolve quase todas as questões que você se defronta. Mas quando você tem um cenário onde os problemas são novos, dificilmente o seu conhecimento vai conseguir resolver essas questões que estão na sua frente. E dificilmente você vai conseguir acumular na tua vida conhecimento suficiente para resolver a maioria delas. E, portanto, você vai precisar se apoiar no conhecimento de outras pessoas que vão te ajudar a superar essas etapas. E para você ter acesso ao conhecimento de outras pessoas, você precisa se relacionar com elas, com um certo nível de profundidade. E esse episódio me mostrou isso com total clareza, de que ela ali estava trabalhando uma rede de relações como eu não sei fazer. E que dentro dessas relações, certamente ela vai ter acesso a conhecimento numa magnitude que eu não tenho. Simplesmente porque ela é reconhecida por essas pessoas e ela usa fortemente esses dispositivos de relacionamento para angariar pessoas e ter acesso ao conhecimento dessas pessoas. Esse é um elemento que, a partir dessa reflexão, se tornou mágico para mim. Porque, na verdade, são as relações que hoje dão o poder de conhecimento que você tem e não exatamente aquilo que você conhece, mas o acesso ao conhecimento que cada um, no seu leque de relações, tem. Essa primeira história acaba aqui, e eu queria que vocês guardassem essa história, porque eu vou contar a segunda história. E a segunda história é um pouco anterior a essa. Na verdade, quando ela tinha uma fração da idade que ela tinha hoje, quando ela tinha 1 ano, outra história aconteceu. Eu estava tendo a minha primeira filha, eu estava muito empolgado com isso, e eu conheci um professor chamado Marvin Minsky, que é um professor do MIT, é fundador do Media Lab no MIT, em Cambridge, que é o pai da inteligência artificial, e toda a teoria dele ele construiu a partir da observação da evolução das crianças dentro do MIT. E eu fiquei fascinado em conhecer mais profundamente esse cara e convidei esse cara para vir para o Brasil para fazer uma palestra aqui. Eu liguei para ele e falei: professor, eu gostaria que o senhor viesse 2 meses antes da apresentação. Eu falei: professor, nós vamos ter uma conferência enorme aqui, gostaria que o senhor viesse palestrar. Ele falou, ele aceitou o convite, e eu virei e perguntei 2 meses antes para ele: sobre o que o senhor quer falar? Ele virou para mim e falou: meu filho, fique tranquilo, porque eu vou falar sobre alguma coisa. E eu fiquei tranquilo, 2 meses antes, estava tudo certo. Aliás, esse cara é uma figura, porque ele é um velhinho, sim, mas ele é velhinho há 50 anos, ele é sempre velhinho. Outro dia eu vi o Marvin Minsky num vídeo recente do Media Lab, e ele continua o mesmo velhinho, é uma coisa incrível. Passou 1 mês, eu liguei de novo para ele e falei: professor, está tudo pronto aqui para o senhor vir, seu hotel, sua passagem, está tudo certo, o senhor pode vir, eu vou recebê-lo. Eu só queria saber sobre o que o senhor vai falar. Ele virou para mim e falou: fique tranquilo, meu filho, eu vou falar sobre alguma coisa, o senhor fique tranquilo. E eu fiquei mais ou menos tranquilo. 1 semana antes eu liguei para ele, não consegui falar com ele, falei com a secretária dele e expliquei a situação. Falei: olha, está acontecendo esse negócio, eu preciso saber sobre o que o professor vai falar. Ela falou: fique tranquilo, meu filho, que eu vou falar com ele. Aí eu vi que essa frase é uma frase muito usada lá. Ela me ligou no dia seguinte e falou: olha, o professor disse para você ficar tranquilo, porque ele vai falar sobre alguma coisa. E eu fiquei muito nervoso nesse dia. Fui receber o cara no aeroporto. O aeroporto de São Paulo fica bem distante de São Paulo, você leva 1 hora quase para voltar. E no caminho, conversando com ele, estava na metade do caminho, e eu ensaiei aquela pergunta:
Falei, professor, a conferência é amanhã e eu queria saber sobre o que o senhor vai falar. E foi engraçado, porque a frase que ele me falou foi, fique tranquilo, meu filho, eu vou falar sobre alguma coisa. E ele falou isso abraçado num fichário que ninguém conseguia arrancar da mão dele. Eu pedi, era um fichário grande, eu pedi para carregar, ele me deixou carregar a mala dele, mas o fichário ninguém tirava da mão dele. E nesse estágio eu já estava muito nervoso, porque era uma conferência enorme, uma responsabilidade enorme, e eu tinha convidado o professor Minsky para estar lá. Ele era um senhor, como ele ainda é hoje. Eu pensei comigo, esse velho está gagá, não é possível, ele tem que trazer alguma coisa. Muito bem, começou a conferência, ele foi chamado ao palco, ele tinha 1 hora para falar. Ele entrou no palco, nessa época tinha retroprojetor, não era nada de tecnologia, retroprojetor, a maioria de vocês não sabe, mas enfim. Ele agarrado no fichário, eu falei, isso aqui vai ser um desastre. Ele botou o fichário na mesa e tirou uma transparência do fichário. Quando ele abriu o fichário, deu para ver que o fichário tinha muitas transparências, umas 200 pelo menos, todas divididas, com a ordem alfabética. Muito bem, ele foi lá e tirou uma transparência, botou no projetor, e ligou o projetor, a transparência estava em branco. Eu, quando vi aquilo, eu falei, meu, ferrou. Muito bem. O cara tinha 1 hora para falar, transparência em branco, e aí começou a mágica do velhinho. Ele começou a dialogar com o público, fez questões, colocou perguntas para o público, e à medida que o público ia respondendo, um público enorme, uma sala com mais de 300 pessoas, à medida que o público ia respondendo, ele ia anotando na transparência em branco a resposta das pessoas. Ia anotando, ficou 10, 15 minutos nessa história, anotando. A hora que ele acabou aquilo, eu estava na coxia, bem no cantinho, assim, nervosésimo, suando que nem um maluco. Ele virou para mim e falou, é sobre isso aqui que eu vou falar. De sacanagem. Daí para frente, cara, ele começou a acessar aquela pastinha dele e tirava uma transparência e botava outra, e tirava uma e botava outra. Ele falou por 20 minutos, uma coincidência aqui, e foi aplaudido de pé. E a apresentação foi espetacular. O velhinho deu um show e, obviamente, eu quase desmaiei na coxia depois que eu vi um negócio desse. Aqui acaba essa segunda história, inspirada de novo para minha filha num período que ela estava. Eu acredito que hoje vocês tenham aqui um desafio enorme, inspirado pelas pessoas que vão passar por aqui, em conectar as histórias. E eu queria que vocês fizessem um exercício e conectassem essas duas histórias, porque elas têm tudo a ver com o ambiente educacional e o ambiente de sair da teoria e ir para a prática. Porque, para que isso aconteça, há várias mudanças que têm que acontecer entre a minha filha e o professor Marvin Minsky. Porque entre a minha filha e o professor Marvin Minsky existe hoje um cenário fantástico e que tem sido, em alguns momentos, um potencializador de pessoas, mas, ao mesmo tempo, algo que degrine as pessoas, algo que piora as pessoas. Para fazer essa conexão, eu gostaria de trazer 3 aspectos. O primeiro é o seguinte, o ensino não pode estar desconectado da realidade. Jamais. Eu tenho uma outra filha, pequena, que está aprendendo matemática com problemas descritivos de pau de sebo. Pau de sebo não tem nada a ver com a minha filha. Está completamente fora da realidade dela. Ela demora mais tempo para entender o que é um pau de sebo do que 4 operações básicas. Isso está totalmente desconectado da realidade e os processos de aprendizagem, de ensino, têm que ser muito reais. Tão real quanto o professor Minsky, dialogando com as pessoas, perguntando o que elas queriam saber para começar a apresentação dele. É claro que ele não poderia definir o tema antes. O segundo ponto é que hoje conhecimento é importante, mas as relações são muito mais importantes, porque as pessoas não conseguem deter
todo o conhecimento para enfrentar suas próprias vidas. Elas precisam do conhecimento dos seus vizinhos. E para ter acesso é necessário relações. E a minha filha tem me ensinado isso todo dia. E em terceiro lugar, não há mais restrições de espaço para essas coisas acontecerem. Porque as pessoas não podem estar confinadas num espaço pressupondo de que é ali que elas vão aprender. Os espaços hoje são holísticos. Quem determina o espaço são as pessoas e não mais o espaço físico, euclidiano. Eu trago esses 3 aspectos para inspirar vocês a tentarem conectar essas histórias, não só essas 2 das minhas filhas, mas também as histórias que vocês vão ouvir aqui. E para tentar acelerar o cérebro de vocês e não perder a oportunidade, eu deixo uma pergunta. Quantos anos tem a minha filha? 20. Estava ligado. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Bom evento para todos.